2 Samuel, capítulo 9. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 13. Amém? 2 Samuel, capítulo 9. Diz assim: E disse Davi: há ainda alguém que ficasse da casa de Saul, para que ele faça bem por amor de Jonatas? E havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba, e o chamaram que viesse a Davi, e disse-lhe o rei: És tu Ziba? E ele disse: servo teu. E disse o rei: não há ainda algum da casa de Saul, para que use com ele de beneficência de Deus? Então disse Ziba ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E disse-lhe o rei: onde está? E disse Ziba ao rei: eis que está em casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi, e o tomou da casa de Maquir, filho de Amiel, de Lodebar. E vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, se prostrou com o rosto por terra e se inclinou. E disse Davi: Mefibosete. E ele disse: eis aqui teu servo. E disse-lhe Davi: não temas, porque de certo usarei contigo de beneficência por amor de Jonatas, teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul, teu pai, e tu de contínuo comerás pão à minha mesa. Então se inclinou e disse: quem é teu servo para tu teres olhado para um cão morto tal como eu? Então chamou Davi a Ziba, moço de Saul, e disse-lhe: tudo o que pertencia a Saul e de toda a sua casa tenho dado ao filho de teu senhor. Trabalhar-lhe-ás, pois, a terra, tu e teus filhos e teus servos, e recolherás os frutos para que o filho de teu senhor tenha pão que coma. E Mefibosete, filho de teu senhor, de contínuo comerá pão à minha mesa. E tinha Ziba 15 filhos e 20 servos. E disse Ziba ao rei: conforme tudo quanto meu senhor, o rei, manda seu servo, assim fará teu servo. Porém Mefibosete comerá à minha mesa como um dos filhos do rei. E tinha Mefibosete um filho pequeno, cujo nome era Mica. E todos quantos moravam em casa de Ziba eram servos de Mefibosete. Morava, pois, Mefibosete em Jerusalém, porquanto de contínuo comia à mesa do rei, e era coxo de ambos os pés. Graças a Deus. Meus irmãos, Paulo disse em Romanos 15, versículo 4: porque tudo quanto dantes foi escrito para o nosso ensino, para que pela paciência e consolação das Escrituras pudéssemos ter esperança. Então tudo, irmãos, tudo que foi escrito na palavra de Deus, podemos tirar um ensino para as nossas vidas. E nesse texto que agora eu li com os irmãos, fala sobre Mefibosete. E eu quero nesta noite falar sobre a restauração de Mefibosete como símbolo da salvação que Deus nos proporciona, como símbolo da salvação que Deus traz ao homem. E nós podemos ver com clareza. Para que os irmãos possam entender a história de Mefibosete, a Bíblia diz que Mefibosete ele era neto de Saul e filho de Jonatas. Diz a Bíblia, irmãos, que Saul ele era o rei de Israel, que ele governava todo o povo de Deus. E diz a palavra do Senhor que ele tinha esse filho chamado Jonatas, e filho de Jonatas era Mefibosete. Quando Saul e Jonatas eles perdem a guerra contra os filisteus, a Bíblia diz que a ama, a mulher que cuidava de Mefibosete, quando ele ainda tinha 5 anos, ela sabendo dessa notícia, ela tenta fugir, e Mefibosete estava no seu colo, e ele cai, e quebra as 2 pernas, e fica coxo de ambos os pés. Essa era a situação de Mefibosete, e depois disso, ele foi habitar em Lodebar, na casa de Mica. É o que diz a palavra do Senhor, que ele habitava na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar.
Então essa era a situação de Mefibosete. Começou a viver numa vida de desprezo, numa vida de abandono, numa vida de solidão. Tudo isso, irmãos, é símbolo daquilo que Deus fez por nós. Davi, ele olhando para Mefibosete, na verdade, Davi, um dos primeiros atos que Davi fez ao assumir o trono foi lembrar-se daquele juramento, daquela aliança que ele fez com Jonatas, pai de Mefibosete. Ele buscou fazer algo pela vida da descendência de Saul e de Jonatas. E a Bíblia diz que esse foi um dos primeiros atos dele, de buscar alguém da descendência de Saul. E ele encontrou a Mefibosete. E ele restaurou a vida de Mefibosete, dando de novo a ele dignidade. Tudo isso, irmãos, nós podemos ver na nossa vida, no que Deus fez por nós. E eu quero, com a graça de Deus, mostrar isso pela palavra do Senhor. O primeiro versículo, irmãos, diz assim: E disse Davi: há ainda alguém que ficasse da casa de Saul, para que ele faça bem por amor de Jonatas? Então, tudo começa, irmãos, com amor. Tudo começa com amor. Todo o plano da salvação que Deus trouxe, que Deus arquitetou, começa com seu amor. Em João capítulo 3, versículo 16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus, ele salvou-nos movido pelo seu amor. Em Jeremias 31, versículo 13 está escrito: há muito que o Senhor me apareceu dizendo: amei-te com amor eterno, também com amável benignidade te atraí. Foi o amor de Deus. A Bíblia diz, irmãos, que estando nós mortos em ofensas, Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com quem nos amou, nos vivificou em Cristo. Foi o amor de Deus. Foi o amor de Deus que fez tudo por nós. Mas é necessário, irmãos, não conhecermos somente acerca do amor de Deus, mas é necessário entender quem Deus amou. Quem Deus amou. E a história de Mefibosete apresenta isso com uma clareza. Davi, irmãos, ele queria fazer algo pela descendência de Jonatas, ou seja, por Mefibosete, por amor. Mas quem era Mefibosete? A Bíblia diz que quando ele tinha 5 anos, ele caiu e ele ficou aleijado, coxo de ambos os pés. É justamente o que a Bíblia fala sobre nós. Em Gênesis capítulo 3, fala sobre a queda do homem. Quando o homem caiu e se afastou de Deus. O pecado é verdadeiramente uma queda. O homem vivia em perfeita comunhão com Deus. Deus criou o homem perfeito. E Deus, diz a Bíblia, que vinha na virada do dia para ter com o homem. O homem tinha comunhão com Deus, mas o homem caiu. E por ele ter caído e ter desobedecido a Deus, ele perdeu a comunhão com Deus. Ele perdeu essa ligação e essa intimidade que ele tinha com Deus. E por isso ele se afastou de Deus. Em Isaías capítulo 59 está escrito que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado para que não possa ouvir, mas que os nossos pecados fazem divisão entre nós e nosso Deus, e as nossas iniquidades encobrem o seu rosto de nós, para que ele não nos ouça. Então o pecado é como verdadeiramente um muro que nos afasta de Deus, porque no Salmo está escrito que Deus não é um Deus que tenha prazer na iniquidade. Por isso eu creio, irmãos, que há pelo menos 3 motivos para que o crente não ame o pecado. Porque o pecado verdadeiramente é uma queda. E Deus é verdadeiramente contra o pecado. E os 3 motivos são esses. Primeiro, porque o pecado é razão de toda a desgraça, de todo o sofrimento, de toda a aflição do homem. A morte, as enfermidades, a dor, as intrigas, toda a aflição que nós sofremos neste mundo é resultado do pecado, da queda do homem. Quando Deus disse, no dia que você comer dessa árvore, você vai morrer, Ele não estava mentindo. Ele estava falando a verdade.
E quando o homem caiu, todas essas coisas lhe sucederam. A começar que o primeiro filho de Adão e Eva, Caim, ele matou o seu irmão Abel. Enquanto o sofrimento não trouxeram aos seus pais. E o pecado foi se multiplicando, a violência foi aumentando e a dor também, consequentemente, foi se desenvolvendo. Então o pecado é motivo de todo o sofrimento. Segundo, nós não devemos, irmãos, amar o pecado, porque o pecado nos afasta de Deus. Quando Deus criou o homem, ele tinha perfeita comunhão, mas quando ele pecou, diz a Bíblia que o próprio homem se escondeu de Deus, porque o pecado nos traz três coisas: medo de alguém saber que nós pecamos, medo daquilo que Deus pode fazer por nós, medo das consequências, traz vergonha porque nós sabemos como as pessoas vão olhar para nós depois de nós termos feito isso. Então muitas pessoas não vêm para a igreja porque caem e ficam com vergonha. Medo, vergonha e dor. É só isso que o pecado traz. Em terceiro lugar, nós não devemos amar o pecado porque o pecado foi a causa de Cristo ter sofrido na cruz. O que moeu Jesus, o que esmagou ele não foi os pregos ou os açoites, mas a Bíblia diz que foi as nossas transgressões, foram os nossos pecados. Então, irmãos, o pecado nada mais é do que uma queda. É uma queda. Um dos sentidos, significados da palavra pecado é errar o alvo. Então, quando nós pecamos, nós caímos. E Mefibosete, ele era coxo de ambos os pés. E todos os homens, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então isso mostra claramente o estado do homem. Mas não somente isso, irmãos. Quando Davi, ele quis encontrar alguém da descendência de Jonatas, para que ele pudesse usar de beneficência, diz a Bíblia, irmãos, que ele perguntou aonde ele estava. Aonde ele estava. Né? Aonde o homem está? O homem longe de Deus, aonde ele está? Ziba disse que ele estava em Lodebar. Lodebar significa terra sem pasto. Né? É um lugar de esquecimento. A Bíblia diz, irmãos, que Deus nos chamou das trevas. Não é um lugar bom que o homem está, que o homem se encontra longe de Deus, mas é um lugar de trevas, é um lugar de sofrimento. É um lugar terrível, né? É um lugar longe da presença de Deus. Né? Então, esse lugar, Lodebar, representa claramente o estado do homem, aonde ele se encontra, longe de Deus. Longe de Deus. No mundo terrível. A Bíblia diz, irmão, que o mundo jaz no maligno. Isso refere-se ao curso deste mundo. As pessoas estão andando segundo as suas próprias vontades. Diz a Bíblia, irmãos, que os homens são chamados, aqueles que estão longe de Deus, de filhos da desobediência, filhos da ira. É o que a palavra do Senhor nos ensina. Então, esse é o lugar onde as pessoas se encontram. Outra passagem que nós podemos entender qual que é o estado do homem sem Deus é pelo próprio nome de Mefibosete, que significa coisa vergonhosa. Coisa vergonhosa. Na verdade, irmãos, é justamente isso que o pecado nos traz, como eu já vos disse. Quando Deus criou o homem não tinha nada de que se envergonhar. Ele estava nu com a sua esposa e não se envergonhava. Mas quando eles pecaram, um dos primeiros sinais, uma das primeiras coisas que aconteceram com eles, foram sentir vergonha. E eles se esconderam de Deus. Então, é um dos primeiros fatores que o pecado nos traz, é a vergonha. E eles quiseram se esconder de Deus. Eles quiseram se esconder de Deus. Então, Mefibosete, que tinha tudo para ser um dos reis de Israel, ele era um homem que tinha vergonha. Né? Assim como é todo aquele que está longe de Deus. É o que a palavra do Senhor nos ensina. E também, meus irmãos, quando Mefibosete se encontra com Davi, ele diz: quem sou eu, senão um cão morto, para que o Senhor possa se atentar para mim? Ele não poderia ter usado um nome melhor para isso.
Porque a Bíblia diz que estando nós mortos em delitos e pecados, nos vivificou. Então o homem está nessa condição, está no estado de vergonha, está morto em delitos e pecados, é inimigo de Deus, é ímpio, é fraco. Fraco porque não pode fazer nada por si mesmo para poder se salvar. Ele é ímpio porque vive na prática do pecado. Ele é inimigo porque ele pecou contra Deus. Ele infringiu a lei de Deus. Então esse é o estado do homem longe de Deus. É o que a Bíblia diz. São os termos que a Bíblia diz. Mas ainda assim, Davi queria usar com ele de amor. Davi queria usar com ele de beneficência. Então uma das coisas que nós devemos atentar para isso, não é a nossa bondade que nos salva. Não é a nossa bondade que nos tira do nosso lugar de desprezo, mas é a bondade de Deus. Mefibosete não fez nada para sair daquele lugar. Davi fez tudo por ele. Nós não fazemos nada para nos salvar. Não tem nada que nós podemos fazer para que possa granjear a nossa salvação. Davi fez tudo por ele. Jesus fez tudo por nós. Jesus, ele fez tudo por nós. Quando ele estava na cruz do Calvário, que era o ponto máximo da sua obra para conosco, foi justamente o que ele veio fazer, foi morrer na cruz. Quando ele estava lá, ele disse, está consumado, está completo, a obra da salvação foi completa por Cristo. Ele fez tudo, ele fez tudo, ele fez tudo. Jesus fez tudo por nós. Assim como Davi fez tudo por Mefibosete, Jesus fez tudo por nós. Jesus fez tudo. Por isso que não há nada que nós possamos fazer para sermos salvos. Não há nenhuma obra de justiça, não há nenhuma obra de caridade. Não é por nós orarmos todos os dias, não é por nós lermos a Bíblia diariamente, não é por nós virmos à igreja, não é por nós estarmos aqui, mas é pelo que Jesus fez. Ele fez tudo, tudo. E o que nós precisamos fazer é receber. Mas sabe o que me impressiona? Era quem era Mefibosete. Mefibosete, ele era um homem que estava num lugar de desprezo. Né? Mas Jesus, como pode, meus irmãos, Davi ter olhado para um homem desses e ter feito alguma coisa por ele? Ele mesmo não dava valor algum para ele. Mas aí eu me lembro de um texto da palavra do Senhor que diz, o Senhor Jesus Cristo dizendo, tudo que o Pai me dá, virá a mim. E o que vem a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. O homem pode estar no seu estado de pecado que for, mas se ele vir até Jesus, ele vai ser salvo. Jesus recebe ele. Quando aquele leproso, em Mateus capítulo 8, foi até Jesus e se humilhou e adorou ao Senhor, e disse, se o Senhor quiser, pode tornar-me limpo. Jesus estendeu a mão para ele e disse, quero ser limpo. Jesus tocou no leproso. Isso é algo impensável para aquela época. Jesus tocou no leproso. Quando aquela mulher pecadora, ela foi até Jesus e ungiu seus pés e chorou, Jesus recebeu a adoração dela. Jesus recebeu aquilo que ela estava fazendo. E ainda assim a perdoou. Porque Jesus não despede ninguém que vem a Ele. Jesus recebe e Jesus perdoa. Louvado seja o nome do Senhor. Mesmo o ladrão da cruz, que estava justamente sendo condenado, Jesus disse, hoje mesmo estarás comigo no meu reino. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Foi o que o Senhor Jesus Cristo disse. Portanto, irmãos, Jesus não olha indiferentemente para os homens. Ele não vê quem é mais pecador e quem é menos pecador, porque todos somos pecadores. E Jesus disse, eu vim para os pecadores, para levá-los ao arrependimento. Ele mesmo disse que o são não necessita de médico, mas sim os doentes. Jesus veio justamente para isso, para levar ao arrependimento os pecadores. E representa justamente isso, Mefibosete. Mefibosete não tinha valor nenhum para a sociedade, mas Davi
atentou-se para ele, assim como Deus, que não faz acepção de pessoas. Mesmo Saulo, que era um terrível pecador, Deus o salvou e o transformou em um novo homem. É o que a palavra do Senhor nos diz. Paulo diz, essa é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Jesus Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Ele se considerava o principal dos pecadores. Ainda assim, Jesus o salvou. Então não há pecador tão grande que Jesus não possa salvar. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus é poderoso para salvar a todos que por ele se achegam a Deus e vive para interceder por eles. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Graças a Deus. Podemos vermos aqui na palavra de Deus todo o mistério da salvação na vida de Mefibosete. Podemos ver a regeneração, porquanto quando Davi ele disse Mefibosete, no versículo 6, ele disse, eis aqui teu servo. Isto mostra como a vida dele, a vontade dele foi transformada. Isso fala sobre a regeneração, porquanto antes ele queria fugir, mas agora ele queria estar na presença do rei. O pecador, o homem que ama o pecado e que está longe de Deus, ele não quer estar na presença de Deus. Mas quando ele se converte, ele diz, eis aqui teu servo. Ele quer estar na presença de Deus. E nisso constitui o seu prazer. A sua vida foi transformada quando ele chegou-se à presença do rei. Também fala, irmãos, sobre a justificação. Davi tratara Mefibosete como um de seus filhos e permitira que ele se assentasse na mesa e comesse com eles. Assim é Deus quando justifica o homem. Ele olha para o homem como se ele nunca tivesse pecado, como se o homem sempre fosse justo. Também podemos ver-nos a adoção aqui, porquanto Davi tomou Mefibosete como um dos seus filhos. Ele comia à mesa como um dos seus filhos. E é isso que Deus faz conosco. Diz a Bíblia que a todos que recebem a Cristo, Deus nos dá o poder de ser chamado Filho de Deus. E somos adotados por Ele. É o que a palavra do Senhor nos diz. E também a santificação, porquanto Ele que vivia em Lodebar, que representava as trevas do pecado, que representava um lugar sem pastagens, agora Ele está separado do pecado, do mundo, separado para Deus. Ele estava com o rei, na presença do rei. E é isso que o Senhor nos faz. Davi no Salmo 23, ele disse, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Se no mundo não há pastagens, na presença do Senhor há. E diz a Bíblia que os caminhos do Senhor são caminhos de delícias. Tudo que nós perdemos, irmãos, com o pecado, Deus nos restaura. Porquanto Davi restituiu toda a herança dos seus pais a Mefibosete. Jardim do Éden significa lugar de delícias, jardim de delícias. E a presença do Senhor verdadeiramente é um lugar de delícias, onde Deus nos restitui, principalmente a sua presença, e todas as demais coisas, juntamente com isto. Louvado seja Deus. E a glorificação, porquanto Davi disse que Mefibosete estaria com ele todos os dias, para sempre, para sempre. Aqui, nessa tradução, diz que ele estaria de contínuo, mas na revista e atualizada diz que ele estaria para sempre, comendo na mesa do rei. E ele passou a habitar em Jerusalém, que significa lugar de paz. E é justamente isso que o Senhor nos proporciona. A vida eterna, que é um lugar de paz, é um lugar de descanso, onde nós estaremos para sempre com o Rei Jesus. E comeremos na mesa com Ele. Jesus disse, o que vencer, assim como eu venci, sentará comigo no meu trono, como eu sentei no trono do Pai. E o Senhor disse, referindo-se à ceia, que comeremos também essa ceia, ceiaremos no céu. Louvado seja o nome do Senhor. Estaremos verdadeiramente na mesa com o Senhor Jesus. Tudo que Davi fez com Mefibosete representa o que Deus faz conosco. Quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor Jesus, quando nós se arrependemos dos nossos pecados, Deus restaura-nos a sua presença.
Aquilo que o homem perdeu no princípio, Deus nos restitui gratuitamente. Outra coisa, irmãos, que é interessante é isto. O versículo 8. Eu não posso deixar de falar que diz: então se inclinou e disse: quem é teu servo para tu teres olhado para um cão morto tal como eu? Mefibosete, ele se considerava indigno para estar na mesa do rei. E isso é verdade, irmãos. Isaías 64 diz que todos nós somos como o imundo, e as nossas justiças como trapo de imundície. Por mais bom que o homem seja, ele nunca vai ser digno de ser salvo. Mas, como diz a Bíblia, pela graça sois salvos. A salvação é pela graça. Não foi por Mefibosete ser digno, ou ser alguém que ele esteve na mesa do rei, mas foi pela graça de Deus. Foi pela graça. E assim nós somos salvos pela graça. Ninguém aqui é bom o suficiente para ser salvo, mas pela graça de Deus somos salvos, por tudo que Jesus fez. Graça significa favor imerecido. Todos somos indignos, mas o Senhor nos salva pela sua graça, mesmo sem merecermos, por tudo que Jesus fez, por tudo que Ele é. Mefibosete, irmãos, ele foi restituído pela graça do Senhor, e mais, pela beneficência do rei. Ele queria usar de beneficência de Deus. Como eu já disse, somos salvos pela bondade de Jesus. Diz a Bíblia, irmãos, que Jesus é o bom pastor e Ele deu a sua vida pelas suas ovelhas. É o amor, é a graça e a bondade do Senhor que nos salva. Jesus nos salvou pela sua bondade. Ele se ofereceu em nosso lugar. Ele tomou o nosso lugar e morreu a morte que deveríamos morrer e a condenação que deveríamos padecer. Ele fez tudo por nós. Jesus, ele fez tudo. Tudo. Só precisamos receber. Essa é a mensagem de Deus. Essa é a mensagem do Senhor para as nossas vidas. Amém? Alguém tem alguma pergunta referente a este assunto da salvação? E se alguém tiver alguma dúvida, amém? Na segunda-feira passada eu queria comentar, surgiu o assunto sobre a salvação no Antigo Testamento. E eu achei isso muito importante, né? Em toda a Bíblia, em toda a história da humanidade, as pessoas foram salvas por Jesus e por meio da graça de Deus. A lei nunca salvou ninguém, porque esse não era o propósito da lei. Porque a lei não veio para salvar o homem, mas sim para revelar o pecado. Eram 613 preceitos. Nunca nenhum homem conseguiu praticar todos, somente Jesus. Por isso que ele podia dizer: eu não vim abrogar, ou seja, destruir a lei, mas cumprir. Ninguém conseguiu cumprir tudo. Porque se alguém conseguisse cumprir, ele ia se gabar e dizer, como o fariseu: graças a Deus, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros. Poderia dizer, nem como aquele irmão Yuri ali. Mas ninguém conseguiu cumprir toda a lei. Todos pecaram, diz a Bíblia, e estão destituídos da glória de Deus. Até os homens mais piedosos da Bíblia podemos ver seus defeitos, porque a Bíblia é um livro sem igual, que mostra até mesmo os defeitos dos seus heróis, para mostrar que não há homem perfeito. Davi, homem segundo o coração de Deus, a Bíblia não deixa de mostrar o seu adultério e o seu homicídio. Mesmo Moisés, que era um homem sem igual, que tinha uma comunhão com Deus tão grande que Deus falava com ele face a face e fazia distinção dentre ele e os demais homens. Ainda assim a Bíblia mostra como ele pecou e por isso não adentrou a terra prometida. Ninguém, irmãos, ninguém conseguiu cumprir toda a lei. Todos pecaram. Todos. Todos. Até Noé, que foi livre da condenação do dilúvio. Diz a Bíblia que ele se embebedou com o vinho e ele ficou nu diante dos seus filhos. Então a Bíblia não deixa de revelar os pecados para mostrar que nenhum homem é digno da salvação, mas que todos foram salvos pela graça. E tudo que Deus mandou que os homens guardassem no Antigo Testamento
como os sacrifícios dos animais, eram símbolos daquilo que ele ia fazer, porque a Bíblia é a revelação progressiva de Deus. Deus não revelou tudo de uma vez, mas Deus revelou de pouco em pouco aquilo que ele iria fazer. Por exemplo, a primeira profecia acerca da salvação do homem, Gênesis 3,15, que diz: e porém inimizade entre ti e a mulher, entre a sua semente e a sua descendência. Essa te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Era Deus dizendo à serpente que Deus traria da semente da mulher o Redentor, o Salvador. Que ele esmagaria a cabeça da antiga serpente, que é Satanás, mas que essa semente teria o seu calcanhar ferido. Isso representa o sofrimento e a morte de Cristo. Só que a princípio eles não compreenderam. A única coisa que eles compreenderam é que viria da mulher. Mas Deus foi se revelando e aumentando a revelação. E depois, mais para frente, ele mostrou que seria de uma mulher virgem. E depois, mais para frente, mostrou que ia nascer em Belém. E depois mostrou que ele ia ser um servo de dor. Mostrou mais para frente que ele viria da linhagem de Davi e também da linhagem de Abraão. E assim Deus foi revelando, aumentando a sua revelação. Portanto, tudo, irmãos, tudo que Deus revelou no passado apontava para o que Cristo fez no passado, no futuro daquilo que eles estavam vivendo. Tudo que Deus revelou na sua palavra simbolizava aquilo que Deus ia fazer através de Cristo no futuro para eles. E nós entendemos isso com clareza hoje, porque nós temos toda a palavra de Deus, toda a revelação, mas eles não entenderam. Mas a verdade é essa, que ninguém nunca foi salvo pela lei. A lei somente revelava o pecado. A lei não servia como um aio, ou seja, um pedagogo. Paulo fala isso, para nos conduzir até Cristo. Quando nós temos entendimento que somos um pecador, pela lei, temos o entendimento que precisamos de um Salvador, que nós não podemos se salvar a nós mesmos. E aí está a necessidade de Jesus, de Deus ter enviado o seu Filho para morrer por nós. Então esse era o propósito da lei, não salvar, mas revelar o pecado. E através de Cristo somos salvos. No Novo Testamento e hoje, somos salvos pela fé no Cristo que veio. E no Antigo Testamento eles eram salvos pela fé no Messias que viria. Messias e Cristo é a mesma coisa, significa ungido. Messias é ungido em hebraico e Cristo é ungido em grego. Refere-se a Jesus. Então eles criam naquele que Deus iria trazer, do homem perfeito, daquele que era semelhante a Moisés como um profeta, daquele que era sacerdote segundo a linhagem de Melquisedeque, e daquele que era rei segundo a linhagem de Davi. Desse, o Messias, ungido de Deus, o Salvador da humanidade. Então, todos sempre foram salvos por Jesus, porque não há nenhum outro nome embaixo do céu pelo qual devamos ser salvos. Jesus é esse nome. Só Jesus pode remir o homem dos seus pecados. Só Jesus pode fazer tudo. E Ele fez tudo por nós. Ele viveu uma vida perfeita. Diz a Bíblia que em tudo Ele foi tentado, porém sem pecado. Ele é o único homem que pode dizer: quem de vós me acusa de pecado? Quando Jesus disse àqueles fariseus que queriam apedrejar aquela mulher adúltera: o que não tiver pecado, que atire a primeira pedra, a começar dos mais velhos, todos saíram. Todos saíram. Só ficou a mulher. Portanto, todos eram pecadores. Todos reconheceram isso. O único que não tem pecados é Jesus. A Bíblia diz: aquele que não conheceu o pecado, fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Jesus viveu uma vida perfeita. Por isso que o cordeiro no Antigo Testamento tinha que ser imaculado, ou seja, sem mancha e sem defeitos físicos, representando a vida perfeita de Jesus, sem pecados. Porque somente assim é o pré-requisito de Deus para entrarmos no céu. Uma vida sem pecado. Porque Deus é tão santo, diz Abacuque, que seus olhos não podem ver o mal. E Isaías chama ele 3 vezes de santo. Santo, santo, santo. Quando na literatura hebraica
Eles queriam enfatizar alguma coisa, eles repetiam. A gente escreve em negrito, mas eles repetiam. Então eles queriam enfatizar a santidade de Deus, então eles repetiam: santo, santo, santo. Então eles enfatizam dessa forma, como Deus é santo, como Ele está afastado do pecado. Portanto, nenhum de nós temos condição de entrar no céu por nós mesmos. Mas Jesus, o único digno, morreu por nós. O salário do pecado é a morte. Então só deve morrer quem peca. Por que Jesus morreu? Porque Ele deu a sua vida. Ninguém tirou a vida dele. Não foram os romanos ou os judeus. Mas Ele disse: ninguém toma a minha vida de mim, mas eu dou. Eu dou. Ele disse: esse mandamento eu recebi do meu Pai. Jesus, Ele tinha poder para dar e para devolver a sua vida. Portanto, Ele deu a sua vida. Eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas suas ovelhas. Ele deu a sua vida, voluntariamente. Ele foi para a cruz. Ninguém obrigou Ele. Quando perguntaram: nós estamos atrás de Jesus. E Jesus disse assim: sou eu. Eles caíram por terra. Jesus não fugiu. Jesus não correu. Ele disse: eu vim para essa hora. Então Jesus veio para morrer por nós. Ele veio para fazer tudo por nós. A vida que nós tínhamos que viver, perfeita, santa, justa, para entrar no céu, Jesus viveu por nós. Porque todos pecamos, mas Jesus não pecou. E se nós depositarmos toda a nossa confiança nos méritos de Cristo, na justiça de Cristo e na obra de Cristo, seremos salvos pelo que Cristo fez por nós, e não pelas nossas vidas. Então, quando alguém perguntar para você: por que você é salvo? Você responde: porque Jesus fez tudo por mim. Não pelo que você é, não porque você vem à igreja ou porque você é uma pessoa boa, mas porque Jesus fez tudo. Ele morreu na cruz por você. E isso é tão importante que Paulo disse assim: eu não quis tratar com vocês, a igreja de Corinto, sobre nenhum outro assunto, senão Jesus Cristo e este crucificado. E este crucificado. Jesus Cristo e este crucificado. Essa é a pregação que salva. Por isso que Pedro, quando pregou essa mensagem em Atos capítulo 2, 3.000 almas se converteram. E quando ele pregou no capítulo 5, também diz a Bíblia, no capítulo 3, que quase 5.000 almas também se converteram. E quando ele pregou em Atos capítulo 10, a Cornélio e a sua família, todos se converteram. E quando Paulo pregava, muitos se converteram. E quando nós pregamos, a conversão. Porque essa é a mensagem que salva. A cruz do Calvário. O que Jesus fez, os méritos de Cristo. Foi Davi que fez algo por Mefibosete. Mefibosete não fez nada. Mas a bondade de Davi restituiu Mefibosete, restaurou a sua vida e deu de volta a dignidade a ele. Deus criou o homem, irmãos, não para viver em trevas, em Lodebar, sem pasto. Deus criou o homem, irmãos, para ter comunhão com Ele, para desfrutar da presença dEle, para estar por cima, não no sentido que muitas igrejas pregam hoje, mas viver uma vida plena. Jesus disse: eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Não é uma vida miserável, é uma vida com abundância. Não de riquezas materiais, mas de riquezas espirituais. Porquanto os tesouros que só Deus pode dar, Deus dá aos seus servos. Deus restitui aos seus servos. Deus falava com Adão no princípio. E Deus, através de Cristo, restitui-nos a sua palavra. E através dela fala conosco. O homem foi feito espírito vivificante. Ele recebeu o Espírito de Deus. E através de Deus, Ele nos restitui o seu Espírito. Porque todo crente tem o Espírito Santo. O homem é salvo do pecado e das suas consequências. E assim também, todo aquele que é salvo também é salvo do pecado e do poder do pecado. E assim por diante, irmãos. Somos abençoados com todas as bênçãos espirituais. E por fim a vida eterna, para a glória de Deus. É isso que o Senhor fez por nós, irmãos. É isso que Ele fez por nós. Louvado seja o nome do Senhor.
Alguém tem alguma pergunta para fazer? Referente à salvação, se alguém tem alguma dúvida? Ziba e Jonatas. Ziba, ele era um dos servos de Saul. Isso, justamente. Jonatas e Saul, eles morreram na guerra contra os filisteus. E Ziba era um dos servos dele. Davi, para encontrar alguém da família de Jonatas e de Saul, ele procurou Ziba, que era um dos servos de Saul. E Ziba levou ao conhecimento de Davi quem era Mefibosete. Entendeu? Então, é isso que a Bíblia diz. Pode falar. Certo. Vergonha. O que o pecado nos traz? Vergonha, medo e tristeza. Tristeza. Vergonha, medo e tristeza. As três coisas que o pecado nos proporciona. É somente essas coisas mesmo. Amém? Mais alguma dúvida? Isso. Primeiro, vergonha. O homem, ele não se envergonhava de estar. Mas quando ele pecou, ele sentiu vergonha. E ele buscou se esconder de Deus. Porque ele estava com suas vergonhas aparecendo. Em contrapartida, o que Deus faz? Ele cobre a vergonha do homem. Porque ele, com as vestes do animal, ele cobriu a vergonha. Então o que Jesus faz conosco a nos salvar é tirar a nossa vergonha. É isso. E como que ele faz isso? Morrendo em nosso lugar. Então ele cobre a nossa vergonha. E outra coisa, ele nos justifica. Porque nós não tínhamos vestes nenhuma justiça. Mas as vestes de Cristo, a sua justiça, vem sobre nós. O homem não tinha veste, mas a pele do animal serviu como roupa. Ou seja, nós não tínhamos nenhuma justiça, mas a justiça de Cristo nos veste diante de Deus. Medo. O homem ficou com medo. Medo de descobrir que ele pecou. E as pessoas têm medo de descobrir o seu pecado. As pessoas têm medo. E se Jesus voltar agora, o que vai ser de mim? O pecado só nos traz medo. Medo. A pessoa fica com medo. Uma das coisas que mais vai ter no inferno é medo. A Bíblia diz choro e ranger de dentes. É medo. Quando na grande tribulação os homens ricos, poderosos, souberem que o Senhor se volta contra eles, eles vão sentir tanto medo que eles vão dizer, montes, caí sobre nós. De tanto medo que eles vão sentir. Assim como o rei Belsazar, ele viu a mão de Deus se escrevendo na parede e sentiu tanto medo que os seus joelhos batiam contra o outro. Assim vai ser grande o medo dos homens quando estiverem diante do grande trono branco e estiverem na presença de Deus. E também tristeza. É uma das coisas que o pecado mais nos traz. Davi sentiu tanta tristeza, irmãos, tanta tristeza, que ele sentiu seus ossos como que quebrados. E ele disse, enquanto eu não confessei o meu pecado, é como se a mão de Deus estivesse sobre mim. É tristeza. Porque quando nós pecamos, conscientemente nós não conseguimos nem orar. Nem orar. Parece que os céus ficam de bronze assim. É tristeza, irmãos. A comunhão com Deus é cortada. E a gente parece que perde a presença de Deus momentaneamente assim, né? Parece que a gente fica com medo do Senhor se afastar de nós. Por isso que Davi diz, não retira de mim o teu Espírito Santo. Porque é isso que o pecado nos traz. É verdadeiramente uma queda. É nos deixar coxo. E mais uma coisa, Mefibosete ele foi para a presença do rei, mas não deixou de ser coxo. Isso quer dizer o que, irmãos? Que mesmo salvos, temos a natureza pecaminosa. Que mesmo salvos, não quer dizer que a gente deixe de pecar. Não quer dizer que a gente vai viver uma vida perfeita. Mas há sim diferença entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve. O que é salvo e o que não é salvo.
O salvo, mesmo sendo pecador, vive uma vida diferente. Vive uma vida diferente. Porque ele não tem prazer no pecado, mas ele tem prazer nas coisas de Deus. E se ele peca, ele sente tudo isso e busca se voltar para Deus. Amém?